Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de biologia aqui no canal. E na aula de hoje a gente vai estar abordando DNA e RNA nessa saga de vídeos que eu venho publicando aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, tá? Já tiro o print aqui dessa lousa com essas informações sobre o DNA. Aí daqui a pouco, depois que eu explicar isso daqui, eu pego e faço as anotações de RNA, tá? Gente, vamos lá. Quando a gente está falando sobre DNA e RNA, a gente está falando diretamente sobre produção de proteínas e suas características. Não tem como não atribuir a essas moléculas uma característica tão importante como todo o funcionamento celular. É como se todo o funcionamento celular dependesse do DNA e do RNA. Para vocês terem uma ideia, o RNA ele é produzido a partir do DNA. E o DNA é aquela molécula que carrega todas as suas informações genéticas. Tudo que você tem de informação é codificado na molécula DNA. É como se a molécula DNA carregasse a informação e, em determinado momento, quase sempre, essa informação acaba sendo traduzida. Essa tradução é a produção da molécula de RNA e o RNA é utilizado para a produção de proteínas. Ah, Patrick, então, quando a gente está vendo bioquímica, a gente não vai falar dos genes em si. Não, quando a gente está estudando a parte de bioquímica que envolve DNA e RNA, é convidando você a entender quais são as características bioquímicas dessa molécula. Quando o professor for explicar para você o processo de produção de uma proteína, que inclusive eu vou gravar uma aula específica, aí é como se a gente pegasse o DNA e o RNA e, de fato, explicasse a funcionalidade dessas duas macromoléculas. Um detalhe importante que você não deve esquecer: falou em DNA, falou em RNA, cara, fala de proteínas, porque afinal a existência de uma proteína depende dessas moléculas. Afinal, como as proteínas são feitas de aminoácidos, é o DNA que sabe qual é a proteína que vai ser formada. É ele que tem essa informação que passa para a molécula de RNA e esse RNA ele é utilizado para a produção de proteínas. Eu, na condição de um professor de biologia, eu gosto de explicar assim para os alunos, que até para alguns parece muita informação, mas é jogando e logo você jogando o balde em você. DNA e RNA têm relação direta com a produção de proteínas, beleza? O trecho do DNA que carrega uma informação para a produção de uma proteína, nós chamamos de gene, que lá na genética, por exemplo, você estuda como acontece o funcionamento dos genes nas transmissões de características, por exemplo. Mas em se tratando da bioquímica do DNA, é muito simples, assim também como a bioquímica do RNA. Então, DNA significa ácido desoxirribonucleico. Esse conceito aqui é importante você anotar. É uma macromolécula que codifica a informação hereditária e a passa de geração em geração. Ah, então quer dizer que as minhas características estão contidas no meu DNA. Exatamente. Lá nas suas células tem um núcleo, no núcleo tem o seu material genético. Você tem muito DNA ali dentro na forma de cromatina, que quando a célula vai se dividir, por exemplo, essa cromatina se condensa e se torna o cromossomo para poder justamente acontecer a divisão celular. Até eu já adianto aqui para você, DNA, cromatina, cromossomo, basicamente é tudo a mesma coisa. A diferença é o nível de organização. Quando você escutar o nome cromatina, na verdade é o DNA associado a proteínas que nós chamamos de histonas, que é a forma correta de como o DNA se encontra na célula. Afinal, o DNA é uma molécula importante e tem que ser protegida. Aí quem protege a integridade do DNA são várias proteínas, mas dentre elas a proteína histona. Então, quando a gente está falando de DNA, a forma bruta do DNA, que é essa dupla fita, isso é mais para critério de explicação.
porque dentro da célula essa molécula está associada a proteínas. E o DNA é fundamental para a produção da molécula de RNA. O DNA ele é feito de nucleotídeos. Na verdade, nós dizemos que o DNA ele é um polímero de nucleotídeos, assim como o RNA, que eu vou estar explicando em instantes. Essa imagem aqui que você vê é um nucleotídeo, que é formado por três coisas: fosfato, pentose, que é o açúcar, e a base nitrogenada. A pentose, no caso do DNA, é a desoxirribose. Lá no RNA é a ribose, eu vou estar anotando para vocês isso. E aqui nós temos as bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. Alguns livros, algumas provas, por exemplo, a gente encontra as abreviações: adenina, guanina, citosina e timina, AGCT. Inclusive fica aqui uma recomendação de um filme que é muito bom, que até para provas está aí, concursos, que é chamado de Gattaca. Comenta para mim se tu já assistiu esse filme. E Gattaca é isso aqui, ó, são as siglas das bases nitrogenadas. O DNA é uma dupla fita antiparalela. O que isso quer dizer? Que está correndo de duas formas, mas eu vou explicar para vocês isso. Então, essa molécula aqui é classicamente conhecida como a molécula DNA. Perceba que são duas fitas antiparalelas, ou seja, elas giram em sentido contrário. Aqui, gente, eu estou colocando para vocês a imagem, o desenho pode ser meio estranho, mas é um nucleotídeo se ligando ao outro nucleotídeo da outra fita. É como se aqui fosse uma fita e aqui fosse outra fita. Perceba, ó, a bolinha, a casinha e a caixinha. Isso daqui é um nucleotídeo, aqui é outro nucleotídeo, aqui é outro, aqui é outro. Gente, existem centenas de milhares de nucleotídeos aqui formando a dupla fita de DNA. Um ponto é que, depois de muito estudo, depois das regras de Chargaff, a gente descobriu, depois de muito tempo, que as fitas estão ligadas por meio das bases nitrogenadas. A adenina se liga à timina por meio de duas pontes de hidrogênio, timina se liga à adenina, guanina se liga à citosina, citosina se liga à guanina. O que isso quer dizer? Isso daqui, ó, eu nem coloquei esse espaço aqui pensando nisso. Então, se eu tenho em uma fita as bases adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, a fita antiparalela vai ter a ligação complementar específica. Como, por exemplo, a adenina se liga à timina, timina se liga à adenina, timina se liga à adenina, guanina se liga à citosina, citosina se liga a guanina, C se liga a G, G se liga a C, A se liga a T, T se liga a A. Você já ouviu falar em código genético? É muito provável que você alguma vez na vida já ouviu falar em código genético. É isso aqui o código genético. Literalmente, o código genético é a sequência de nucleotídeos que, por sua vez, na forma de bases nitrogenadas, essas sequenciazinhas de letras aqui que carregam as informações genéticas. Agora não tem como eu não comentar para vocês uma coisa. Ó, eu e você que está vendo minha aula, nós temos em média aí de compartilhamento, se fosse comparar o meu DNA com o seu, cara, ele é em torno ali de 96% igual. A minha sequência e a sua praticamente é 96% semelhante, ou melhor, idêntica. Esse restinho que sobra é o que torna você, você e o que torna eu, eu. Ou seja, a informação genética, ela é muito legal. Existiu até o projeto Genoma, que mapeou todo o material genético da gente. Em se tratando ainda com relação a como está organizada essa fita, cada agrupamento fosfato, que é isso aqui, se liga ao carbono 3 do açúcar. Então o fosfato está sempre se ligando ao carbono 3 da base do nucleotídeo adjacente.
de um açúcar ao carbono 5 do próximo açúcar. Então, um fosfato se liga ao carbono 3 e se liga ao carbono 5. 3 e 5, 3 e 5, 3 e 5. As bases se ligam por pontos de hidrogênio. Já foi até questão de prova de Enem, essa questão de desnaturação de uma molécula de DNA. E lá você marcaria a opção de qual molécula desnaturaria mais rápido. E a resposta, inclusive, era na quantidade de ligações que tinha entre as fitas complementares. Então não esquece, adenina e timina são duas ligações. Timina e adenina são duas ligações. Agora, quando eu estou falando de guanina e citosina, são 3. Uma característica importante que o DNA tem é a capacidade de se replicar, ou seja, uma molécula DNA tem a capacidade de originar outra molécula DNA idêntica. O DNA ele tem essa capacidade de replicação. Isso acaba sendo muito importante no ciclo celular. Existe um evento na nossa célula que nós chamamos de ciclo celular, que corresponde à intérfase e à divisão. A replicação do DNA, anote aí que na aula de mitose eu vou falar sobre isso, mas eu já adianto aqui. A replicação do DNA ocorre na fase S da intérfase. É na fase S da intérfase que ocorre a replicação do DNA. Gente, olha só o que eu vou dizer para vocês poderem não esquecer, porque eu gosto de ficar sempre andando, tá? Nas minhas aulas. Olha só. Quando o DNA ele vai se replicar, que eu considero muito mais importante do que qualquer outra coisa, essa replicação aqui tem que ser perfeita. Qualquer erro que aconteça aqui, vai haver algum tipo de problema. E se essa célula não entrar em apoptose, apoptose é a morte programada da célula. Essa célula ela pode, por exemplo, começar a produzir células incorretas, gerando, por exemplo, uma neoplasia. Então, Patrick, quer dizer que essa replicação aqui, quando uma molécula DNA gera duas, porque perceba, aqui eu tenho uma que está se abrindo e duas novas fitas estão sendo formadas. Aí nós chamamos de replicação semiconservativa, porque sempre vai estar conservando, está conservando uma fita do DNA que está sofrendo a duplicação. Se caso aconteça qualquer erro aqui nesse processo, por isso que tem pontos de checagem, caso aconteça algum erro, gente, olha, vai dar BO, tá? Então, nosso corpo, nossas células estão preparadíssimas com ciclos aqui para poder impossibilitar que aconteça algum erro. Como você pode perceber, alguns protagonistas são importantes para poder acontecer essa replicação. Aqui eu coloquei algumas enzimas. A tropoisomerase, que é importante para poder... eu vou chamar assim... como é que se pronuncia aquele negócio? Você enrola, desengatar. Me fugiu o nome na cabeça. Quando você solta um laço. Mas enfim, a tropoisomerase, ela abre a molécula DNA. A helicase é a enzima responsável por cortar as pontes de hidrogênio. E a grande enzima aqui em questão é a DNA polimerase, que é a enzima que sintetiza a nova fita. Claro, sendo totalmente complementar. Então, se de um lado eu tenho adenina, na fita complementar vai ser timina. Se eu tenho guanina, na fita complementar vai ser citosina. E assim por diante. Também foi descoberto que a dupla fita ela é sintetizada de forma diferente. Aqui você vê um filamento líder, que acontece de forma contínua, e aqui não. Nos fragmentos de Okazaki, que foi ele que descobriu, percebeu-se que essa replicação nessa fita aqui acontece por fragmentos, que nós chamamos de primes. E a enzima primase é importante para poder acontecer essa síntese. Claro também que a DNA polimerase vai estar formando aqui essa nova fita. Para a prova de concurso e vestibulares, saber o nome dessas enzimas é fundamental? Aí aqui depende, tá? Depende do vestibular que você está tentando e do concurso que você está tentando. Para ensino superior, tudo isso daqui é importante, tá? Teu professor de biologia molecular
pode cobrar para você numa prova o nome dessas enzimas aqui, mas em se tratando de prova de vestibular, talvez você pegar a essência de que a replicação do DNA ela é semiconservativa, já é uma boa, porque conserva metade da fita antiga. Outra coisa, coisas que são bem básicas mesmo. O açúcar do DNA é a desoxirribose, leve isso. As bases nitrogenadas do DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Um detalhe importante é que no RNA não vai ter a base timina. Eu vou colocar aqui agora as informações do RNA para poder te ajudar, tá? Olha só. Bom, com relação à molécula de RNA, é importante reforçar, o RNA está ligado diretamente à produção de proteínas. Só que aqui eu vou dar para vocês uma informação a mais. Outras moléculas de RNA podem fazer outras coisas que são diferentes, por exemplo, de agir na produção de proteínas. Eu posso ter RNAs que atuam como enzimas, eu posso ter moléculas de RNA que podem ser importantes para a integridade do DNA. E diga-se de passagem, tem muita molécula de RNA que não codifica proteínas e são usadas inclusive para expressão gênica. Só que isso aí são cenas para um próximo capítulo. Mas em tese a gente diz que o RNA ele é importante sim para a produção de proteínas. E é do mesmo jeito, a composição dele é semelhante à composição do DNA. O que vai mudar aqui é a substituição de uma base por outra e o tipo de açúcar. Então o RNA está ligado diretamente à síntese de proteínas. Anote aí, viu? É uma fita simples. Perceba aqui, ó, que é uma fita simples. O DNA é uma fita dupla. Aqui você vê no RNA já uma fita simples. E essa fita simples, olha só, nós temos adenina, uracila, guanina e citosina. Patrick. Então, pera, que a base nitrogenada uracila, sim, o que é que tem? Ela tem no RNA, mas não tem no DNA. Exatamente. Olha aqui, ó. Ele é feito de nucleotídeos. Eu tenho aqui o fosfato, a ribose, que no caso do DNA eu tenho a desoxirribose, e eu tenho aqui as bases nitrogenadas, que no caso do RNA pode ser adenina, uracila, guanina ou citosina. Nomes de processos que são importantes que você lembre: transcrição e tradução. A transcrição é o processo em que o DNA produz o RNA, seja ele qual for. O processo em que o RNA é utilizado para produzir proteínas, nós chamamos isso de tradução, tá? Então eu tenho a tradução de RNA para proteínas e a transcrição de DNA para o RNA. Existem diversos tipos de RNA, mas os famosos que estão ligados à produção de proteína é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômicos. Na aula sobre síntese proteica, você vai ver a funcionalidade dessas macromoléculas, inclusive você vai entender como acontece o processo de transcrição. Agora, um ponto legal aqui, gente, é esse daqui, ó. Por exemplo, ó, se no DNA eu tenho adenina, timina e citosina, isso daqui no DNA, quando eu estou falando do RNA, se o RNA for usar essa trinca aqui como modelo, no caso, o RNA, ele vai ter adenina, não vai ter timina, vai ter uracila, timina, adenina, citosina, guanina. Percebe? Ah, Patrick. Então aqui, por exemplo, eu teria um RNA mensageiro. Lá no processo de produção de proteínas, que esse RNA mensageiro, ele vai ter contato com o RNA transportador, por exemplo. Então, se eu estivesse colocando aqui, ó, RNA transportador. Se eu tenho U aqui, eu vou ter A no RNA transportador, para poder se ligar ao mensageiro. Se aqui eu tenho A, aqui eu vou ter U. Se aqui eu tenho G, eu vou ter C. Sempre vai existir uma complementariedade, uma complementação dessas bases, tá? Então, em tese, quando a gente está estudando RNA, a gente explica brevemente a bioquímica dessa molécula.
mas são esses dois processos aqui, transcrição e tradução, que de fato no processo de produção de proteínas é que você vê isso com mais aprofundamento, tá bom? Espero muito ter te ajudado com essa aula. Um abraço e a gente se vê por aqui na próxima videoaula. Tchau, tchau!